Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem, com saúde. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo de economia e mercado, e nós vamos estudar na unidade 2, demanda, oferta e equilíbrio de mercado, né? Teoria de produção e teoria dos custos. Em primeiro lugar, nós vimos no módulo 1 que a microeconomia ou teoria de preços analisa como os consumidores e empresas interagem no mercado e como essa interação determina o preço e a quantidade de um bem específico. A microeconomia, ela se preocupa com a formação de preços, bens e serviços e de fatores de produção em mercados específicos por meio do estudo do funcionamento da oferta e da demanda, ou também chamada oferta e procura, né? E é o funcionamento dessa lei econômica chamada oferta e procura que ela vai transformar, ela vai incidir na formação no preço do mercado, né? Então, só um lembrete aqui, né? Microeconomia é o ramo da economia que estuda o comportamento de cada molécula econômica do sistema por meio de preços e quantidades relativas, né? Para exemplificar, pode-se citar a análise do funcionamento de empresas. Muito bem, as mercadorias, elas são demandadas, né? Porque o seu consumo proporciona algum prazer ou satisfação de alguma necessidade dos consumidores. Ou seja, um bem possui uma demanda, né? E ele possui demanda porque possui utilidade. E então esta capacidade que possui os bens econômicos de satisfazerem as necessidades humanas, né? Um bem só tem demanda quando existe um interesse do consumidor, um interesse humano por parte daquele determinado produto. Segundo a teoria de valor-utilidade, o valor de um bem é formado pela satisfação que proporciona ao consumidor e não pelo custo do trabalho embutido neste bem. Logo, o valor de um bem se forma por sua demanda, né? O valor de um bem se forma pela sua demanda. Então vamos ver aqui, né, a definição de demanda, né? Que no Wikipedia diz que demanda em economia ou procura é quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um dado do mercado durante um dado período de tempo, né? Então, demanda significa manifestação de um desejo, tá? Ação de procurar alguma coisa. Então, voltando aqui ao nosso estudo, a lei geral da demanda diz que quando um preço de uma mercadoria aumenta, a quantidade consumida desta diminui. Mas quando o seu preço diminui, a sua quantidade aumenta, certo? Então, a demanda é a quantidade de uma mercadoria ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo. Isso vai depender do preço dessa mercadoria ou desse serviço. Quanto menor o preço de um bem, maior será a quantidade demandada. Quanto maior o preço, menor a quantidade que cada um estará disposto a comprar. Vamos imaginar, numa crise como esta, só para um efeito de exemplificação, efeito prático, uma crise como nós estamos vivendo, todo mundo procurando, por exemplo, por álcool gel, né? Então, a demanda, né,
a demanda, a oferta, melhor dizendo, desse produto está praticamente escasseando. Então, o que acontece? Quando a oferta desse produto é menor, com certeza o preço vai aumentar. Quando existe uma grande quantidade de produtos de álcool gel no mercado, logicamente o interesse pela compra, pela aquisição desse material, né, diminui. Então, por conta disso, o preço se torna também menor, né? A curva de demanda do mercado indica a relação entre as quantidades de um bem ou serviço que todos os consumidores estariam dispostos a adquirir a diferentes preços, mantendo constantes outros fatores como gosto, renda, preço dos bens relacionados, né? Há uma relação inversa entre a quantidade demandada e o preço do bem, né? O restante permanece constante, isso nós já falamos, tá? Então, essa é a lei geral da demanda. Vamos, por exemplo, considerar que o mercado de bananas com muitos compradores e vendedores, cujo controle sobre o preço nenhum dos agentes econômicos possui. O quadro a seguir representa a relação existente entre os preços da venda das bananas e a quantidades em quilos demandada pelos consumidores por semana. Vamos ver, então, esse quadro. Nós temos aqui, na parte A, não é? O quilo de banana custa, vamos imaginar aqui, nós temos o preço por quilo e a quantidade, milhares de quilos de banana por semana, né? Então, nós temos aqui 50, né, quilos. Esses 50 quilos está sendo o quilo ofertado por R$10. Esse outro aqui, o B, nós temos 100 quilos. Então, vocês percebem aqui que a quantidade, né, a quantidade de banana ofertada é maior do que a primeira. Tem 100 quilos. Então, naturalmente, não é, como ele tem maior quantidade de oferta, certo? Então, ele vai ter que diminuir o preço, porque pela quantidade de bananas que ele tem muitas bananas a oferecer, então o preço vai diminuir. Da mesma forma, aqui na letra C, vamos imaginar que esse mercado, de repente, começa a ter uma quantidade maior de banana. Aqui, por exemplo, na outra semana, passa a ter 200 quilos de banana. Então, o que vai acontecer? O preço vai aumentar ou vai diminuir? Não, o preço vai diminuir. De R$10 ele passou a ser R$6. E aí, na semana D, vamos imaginar que aqui a quantidade aumenta. E ao invés de 200, nós temos 400 quilos de banana. Então, o preço vai diminuir também, fica em R$4. Então, vocês percebem que essa lei da oferta e da procura, quanto maior quantidade de um produto, o preço dele cai. Por isso que diz que quanto maior a concorrência, quanto maior empresas com esses determinados produtos, como produto de banana, então há uma diversificação dos preços. E isso é bom para quem? Para nós, consumidores, e também para a empresa, não é? Vamos ver agora os elementos que deslocam a curva da demanda, né? Alguns fatores que influenciam a demanda podem ser responsáveis por um deslocamento da curva da demanda, né? Uma variação positiva nos gostos ou preferências do consumidor por certo produto indica que mais unidades do produto serão demandadas a cada preço. A demanda aumenta e a curva desloca-se para a direita. Uma variação desfavorável desloca-se a curva da demanda para a esquerda. A introdução de um produto novo também altera a demanda, deslocando a curva da demanda para a esquerda. Um aumento no número de consumidores em um mercado também provoca um deslocamento positivo na curva da demanda, já que provoca um aumento na procura.
Então nós vemos aqui que a curva da oferta, ela oscila para cima ou para baixo, dependendo da procura ou não. Bem, nós falamos sobre demanda, né? Demanda é o que? A procura, né? Demanda é a procura do consumidor por determinado produto. Agora nós vamos falar da oferta, ok? Enquanto a demanda, ela reflete uma relação que descreve o comportamento de consumidores, a oferta exprime o comportamento dos produtores, mostrando quanto estes empresários estão dispostos a vender o produto por um determinado preço. Assim, as diferentes quantidades que os produtores desejam vender no mercado em determinado período de tempo constitui a oferta. Vários são os fatores que condicionam a oferta, né? O quanto aquele produto, o valor que aquele produto está sendo ofertado. Por exemplo, o preço do produto a ser ofertado, o preço dos fatores de produção. Quais foram os fatores de produção? De repente, houve uma queda, né? Houve uma geada e acabou atrapalhando na questão da venda do café. Então, o café se torna mais caro. Aí vai ter uma alteração no preço, do pão e outros derivados. A tecnologia também, a tecnologia envolvida no produto, as preferências do produtor. Se apenas o produto do bem ofertado varia, permanecendo os demais fatores constantes, obteremos a relação entre o preço de um bem, por exemplo, bananas, e a quantidade dessas que um agricultor deseja oferecer por preço e por unidade de tempo. Então, a Lei Geral da Oferta diz, a Lei Geral da Oferta diz, quando o preço de uma mercadoria aumenta, a quantidade ofertada desta aumenta, mas quando o seu preço diminui, a sua quantidade também diminui. Então, os preços altos estimulam os vendedores a produzir e vender mais. Portanto, quanto mais elevado o preço, maior a quantidade ofertada. A função oferta mostra a relação direta entre a quantidade ofertada, e nível de preços. Dando um exemplo fictício, o mercado de produtor de bananas obtém as seguintes quantidades ofertadas e os seus respectivos preços. Nós temos aqui, olha, nós temos 260 quilos. Muito bem, então nós temos aqui um exemplo fictício. Nós temos aqui, por exemplo, na letra A, uma quantidade demandada, milhares de quilos de banana por semana, 260 quilos. Então, o valor aqui ofertado é R$10. Vamos agora para o último exemplo. À medida que essa oferta diminui, nós temos aqui, por exemplo, 150, ele vai custar, por exemplo, R$4. Então, diminui aqui o preço. Então, como nós podemos observar, aumentar o preço das bananas, a quantidade ofertada também aumenta numa relação direta. Isso porque um aumento do preço no mercado estimula as empresas a produzirem mais, aumentando suas receitas, porque há um aumento nos custos de produção e a empresa precisará aumentar os seus preços para manter o mesmo nível de produto. Ok? Muito bem, nós vamos agora a teoria da produção, Teoria da produção. Numa economia de mercado, os consumidores e empresas
respectivamente, as unidades do setor de consumo e de produção, que se interrelacionam por meio dos sistemas de preços do mercado. No módulo anterior, trabalhamos o funcionamento do mercado, levando-se em conta uma oferta de mercado dada, positivamente inclinada, refletindo o comportamento de firmas típicas, as quais, no nosso exemplo, ofertavam bananas. A empresa ou firma é a unidade econômica de produção, responsável pela combinação entre os recursos produtivos para produzir bens e serviços a serem ofertados para venda no mercado. É uma unidade de produção que atua racionalmente em busca de maximizar os seus resultados. As empresas, portanto, produzem bens ou serviços que vão ser demandados pelos consumidores durante o processo de satisfação de suas necessidades. Mas para produzir esses bens, as firmas dependem de disponibilidade de recursos produtivos, né, que combinam, que acabam acontecendo a combinação com os seus preços. Os fatores, recursos de produção ou insumos, são os bens ou serviços passíveis de serem transformados no processo produtivo. Agora estudaremos como se forma a oferta a partir do comportamento da empresa, com uma tecnologia dada uma estrutura de custos dos diferentes recursos produtivos utilizados no processo de produção. A principal atividade da empresa é a produção e, como destacamos, seguindo o princípio da racionalidade, seu principal objetivo é a maximização de lucros. O lucro de uma firma é a diferença entre as receitas e os custos num dado período. Nesse sentido, a firma deverá ajustar os fatores de produção que emprega, trabalho, recursos naturais, tecnologia, capacidade empresarial e capital, para minimizar os custos e maximizar os lucros da quantidade a ser ofertada no mercado. Então, isso é um trabalho que a gente pode dizer que entra a questão de administrar os valores, de maximizar, os resultados, os lucros e minimizar os custos. Porque quanto mais a empresa ela aumenta os seus custos, como energia, por exemplo, aluguel de prédio, compra de determinados produtos, isso vai incidir vai incidir no preço daquele produto. Assim, dados os preços dos insumos, a empresa deverá escolher a quantidade de cada um deles para obter o produto final da qualidade e quantidades desejada pelos consumidores do mercado. Essa escolha dependerá do preço dos insumos, da tecnologia empregada e do gosto dos consumidores. Então, vocês percebem que o preço dos insumos, da produção, que é gasto na produção, isso acaba incidindo no produto final a ser ofertado para o mercado. Vamos ver agora a produção. A produção é o processo em que a firma combina e transforma os recursos de produção em produtos ou serviços para venda no mercado. As diferentes combinações desses insumos na produção dos bens e serviços vão definir os diversos métodos de produção. Mediante o fator de produção utilizado em maior quantidade, teremos distintos métodos de produção. Assim, podemos ter uma produção intensiva, que utiliza mais mão de obra em relação a outros fatores de produção, ou uma produção capital intensiva, que utiliza mais capital em relação aos outros insumos. Ou ainda a produção poderá ser terra intensiva e assim por diante. Então, nós vemos aqui alguns modelos, desta produção. Nós já falamos aqui
Alguns produtores, por exemplo, utilizam uma mão de obra maior, outros utilizam, por exemplo, empregam um capital com mais intensidade, ou outros têm a própria terra como um fator intensivo de produção. Então, os métodos de produção são os diferentes combinações dos fatores de produção a um dado nível econômico. A escolha das diferentes combinações entre os fatores de produção está condicionado à sua eficiência. Quando o método de produção utiliza a menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente de produto, temos eficiência técnica ou tecnológica. Então, o que é eficiência? Eficiência significa que o produtor se utiliza de meios que ele tem ao seu dispor para gerar maior eficácia e maior maximização do lucro. Então, isso, tecnicamente falando, chama-se eficiência. Quando, por outro lado, utilizamos o método de produção, cujos gastos de produção são menores em relação a outros métodos, temos a eficiência econômica. Ok? Então, só um lembrete aqui. Nós temos a eficiência técnica, que é o processo que alcança a melhor quantidade de produtos com a menor quantidade de insumos ou fatores de produção. Já a eficiência econômica, ela busca do processo que apresenta o menor custo de produção. Logo, eficiência técnica é o método de produção que permite produzir uma mesma quantidade de produto utilizando menor quantidade física de fatores de produção. Já a eficiência econômica é o método de produção que permite produzir uma mesma quantidade de produto ao menor custo de produção. Muito bem, vamos então agora para a estrutura de mercado. Nós vimos anteriormente que podemos analisar os fatores que determinam a oferta e a demanda de bens e serviços. Na análise de determinação dos preços no mercado, constatamos que o preço e a quantidade de equilíbrio seria resultado automático da ação, da oferta e da demanda. No entanto, é preciso destacar que na análise do equilíbrio de mercado, nós partimos da hipótese de que existiam muitos produtores e consumidores, e nenhum deles teria o poder de influenciar os preços e as quantidades de equilíbrio. E não haveria interferência nem do governo, nem dos oligopólios nesse mercado. Implicitamente, supunha-se uma estrutura específica de mercado, a de concorrência perfeita. Contudo, é preciso ter em mente que interagem oferta e demanda de modo que apresentam resultados muito diferentes em cada mercado, pois cada um tem características específicas, como o tipo de produto, as condições tecnológicas, o número de empresas que compõem esse mercado, definindo a concorrência, o acesso à informação, existência ou não de barreiras ao acesso de novas empresas neste mercado. Então, as estruturas de mercado são, portanto, os modelos que captam os aspectos como os mercados estão organizados, destacando alguns aspectos essenciais da interação entre a oferta e a demanda. No entanto, esses mercados estão organizados seguindo o princípio da racionalidade da busca da otimização de resultados por partes dos produtores. Então, vamos ver algumas definições de mercado. Nós temos, por exemplo, a concorrência perfeita. A concorrência perfeita ou pura caracteriza-se pela existência de um grande número de produtores, firmas, de tal maneira que uma empresa isoladamente não consiga interferir nos níveis da oferta do mercado e não tenha, portanto, poder para determinar os preços de equilíbrio.
Então, nesse mercado, é a interação entre oferta e demanda que determina o preço. Entre as principais hipóteses do modelo de concorrência perfeita são as que se seguem. Nós temos, por exemplo, o modelo atomizado. O que é o modelo atomizado? Existe um número elevado de ofertantes e demandantes como átomos. Desse modo, cada agente isolado irá exercer pouca influência sobre o mercado como um todo, sem afetar a determinação de preços. Logo, se um produtor individual elevar ou diminuir a quantidade produzida, isso não influirá sobre o preço de mercado do bem que produz. Tá? Esse mercado é chamado mercado atomizado. Nós temos também o mercado de produto homogêneo ou padronizado. Supõe-se que todas as firmas oferecem um produto semelhante. Não existe diferença nem na embalagem, nem na qualidade desses produtos. Assim, se o preço for cobrado, for o mesmo para todas as firmas, os consumidores serão indiferentes em relação ao produtor de quem comprarão a mercadoria desejada. Então, eles podem comprar em qualquer supermercado aquele mesmo produto, porque ele vai encontrar em todos eles. Nessa estrutura mercadológica, os produtores não fazem nenhum tipo de diferenciação entre os produtos, nem tentam adotar outras formas de concorrência extra preços, né? Nós temos também os tomadores de preço ou price takers. Como as firmas não exercem controle significativo sobre o preço do produto, o produtor individual, em concorrência pura, né, é um tomador de preço, já que a firma não pode influenciar o preço do mercado, apenas se ajustar-se a ele. Isso ocorre porque, em concorrência perfeita, cada firma produz uma fração tão pequena da produção total que aumentar ou diminuir sua produção não acarretará um impacto significativo sobre a oferta total, nem sobre o preço de equilíbrio. Tá? Outro conceito aqui que a gente precisa entender é chamada transparência do mercado. Né? Todos os que participam do mercado, tanto consumidores quanto produtores, têm amplo acesso às informações relevantes e amplo conhecimento das condições gerais em que opera o mercado, sem incorrer em custos. Logo, todos os agentes econômicos conhecem preços, qualidade, custos, receitas, lucros, dentre... Muito bem, continuamos o nosso estudo. Nós temos aqui o monopólio. O monopólio ele se caracteriza pela existência de uma única firma dominando inteiramente a oferta de produto daquele mercado, onde não existem substitutos próximos. Assim, no monopólio, existe apenas um ofertante que, ao contrário do que ocorre na concorrência perfeita, ele tem plena capacidade de determinar o preço, porque somente ele que tem aquele produto, então ele exerce o monopólio. Então, não há concorrências e os consumidores são obrigados a aceitar as condições impostas pelo produtor, sob pena de não consumir mais o produto. Assim, podemos elencar as principais características do monopólio. Primeiro, um único vendedor, né? A ausência de substitutos próximos, formador de preço, né? Existência de barreiras à entrada, né? Um monopolista, por exemplo, não tem concorrente. Também nós temos a concorrência extra preço. O monopolista não precisa se distinguir e nem fazer propaganda, já que não existem substitutos próximos para o seu produto. E concorrência entre os consumidores. Existe um grande número de consumidores que concorrem no mercado para consumir a quantidade ofertada pelo produtor. Nós vamos agora ao outro tipo chamado o oligopólio. Oligopólio é um mercado. Em um mercado oligopolista existe um número pequeno de firmas diante de uma grande quantidade de consumidores, de tal sorte que os produtores podem exercer certo tipo de controle sobre o preço.
O oligopólio ele se caracteriza, portanto, pela existência de um número reduzido de produtores e vendedores produzindo bens substitutos próximos entre si, pelo poder das firmas de fixar os preços de vendas nos seus termos, né? Nós temos, por exemplo, várias firmas que vendem, várias empresas que vendem produtos, vendem peças para tratores. Elas podem formar, por exemplo, somente aquelas empresas possuem aquelas peças disponíveis, ofertam aquelas peças, então elas criam um oligopólio e fixam o preço, né? Então, no mercado oligopolizado, assim como no monopólio, existem barreiras à entrada de novas firmas, tá? Então, essas barreiras podem ser causadas pela existência de proteção a patentes, controle de matéria-prima-chave, tradição e oligopólio puro natural, né? Por exemplo, nós temos um pequeno número de firmas, né, de automóveis, extração de petróleo. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Petrobras, tá? Petrobras não tem, a distribuidora não tem concorrente, tá? Então, olha só, as empresas oligopolistas tanto podem concorrer entre si por meio de uma guerra de preços ou de promoções, quando podem formar cartéis em que produtores do setor irão determinar a política para todas as firmas do cartel, certo? Uma vez estabelecido um cartel, os preços e a repartição do mercado entre as firmas passam a ser fixados entre as firmas que dele fazem parte. Mas é preciso ter em mente que, em geral, as firmas oligopolistas discutem as suas estruturas de custos. Muito bem, nós vamos findando por aqui, mas antes nós vamos deixar alguns exercícios aqui. Olha, questão número 1, certo? Adaptada do ENAD 2009, economia. A elasticidade de preço da demanda captura a resposta da demanda de um determinado bem ou serviço, as variações em seu preço. A elasticidade tem de ser a maior: A, para carnes em geral do que para carne de frango; B, para colégios privados de ensino médio do que para escolas privadas de língua estrangeira; C, para gasolina no curto prazo do que para gasolina a longo prazo; D, para ingressos para partidas de futebol do que para ingressos de partidas de basquete no Brasil. Para os produtos do setor de bebida que para os produtos de higiene pessoal. A resposta correta é a letra E, para os produtos de setor de bebida do que para os produtos de higiene pessoal. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês continuem bem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.